Queridos amigos e irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Rafael Neto, da cidade de Novo Brasil. E nesta oportunidade concedida, quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração, relacionada ao Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o versículo 24 e 25, onde diz: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque tinha sido construída sobre a rocha. Diante desta temática que Mateus está relatando acerca das palavras de Jesus, quero eu, neste momento, falar sobre a fé inabalável. Pastor, o que é uma fé inabalável? Uma fé inabalável nunca será ausência de dificuldades, nem ausência de problemas, mas a certeza de que Deus continua no controle mesmo no dia da adversidade. A Bíblia mostra isso na vida de muitos homens de Deus, como por exemplo, Abraão, que acreditou mesmo quando parecia impossível, na vida de Jó, que permaneceu fiel mesmo perdendo tudo, na vida de Daniel, que continuou orando mesmo recebendo ameaças. Perceba que, em meio a estas dificuldades, a fé deles não dependia das circunstâncias momentâneas, mas da dependência do poder e da autoridade de um Deus eterno. Isso mesmo, quando a dificuldade vem sobre a nossa vida, nós devemos sempre trazer à memória, trazer à reflexão o quão bom Deus foi para com os teus servos nos dias passados, e o quão bom Ele ainda continua sendo para com os seus servos nos dias presentes. A Bíblia nos diz que a misericórdia de Deus se renova dia após dia, e que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Perceba que, da mesma forma que o Senhor foi com os teus servos nos dias passados, em meio às dificuldades momentâneas, temos que trazer à memória, somos convidados a trazer à memória que o mesmo Deus que exercia o teu poder e a tua autoridade nos dias passados, ainda continua sendo o mesmo Deus que exerce a sua autoridade e o seu poder nos dias presentes. A fé dos servos dos dias passados não dependia das circunstâncias momentâneas, mas, no entanto, dependia do poder e da autoridade que estava sobre a presença de um Deus eterno. Quando falamos sobre isso, somos convidados a trazer a nossa reflexão que as nossas dificuldades não determinará o ponto final da nossa história. Não somos movidos por circunstâncias, não somos movidos por adversidades, não. Nós que estamos na presença de Deus, ainda continuamos sendo movimentados pela dependência de um Deus eterno. Perceba que Mateus está falando de uma fé inabalável. E para sustentarmos uma fé inabalável, esta fé não pode ser justificada, não pode ser construída em qualquer coisa que vivenciamos no nosso dia a dia. A fé inabalável, ela tem que ser construída sobre uma rocha, sobre um alicerce. E este alicerce e esta rocha, ao qual Mateus vai exemplificar, direcionado por uma parábola que o próprio Jesus está contando, é intitulado de forma verdadeira, de forma direta, de forma objetiva, de forma clara, que esta rocha, ela tem uma referência, esta rocha, ela tem um nome, esta rocha tem um endereço, esta rocha está constituída
de fato em um firmamento geográfico, ou seja, esta rocha ela é intitulada como Jesus Cristo. Perceba que quando a nossa vida está construída na presença de Jesus, os problemas vêm, as tempestades chegam, as lutas aparecem, as adversidades tentam nos deter, mas a nossa fé, ela permanecerá firme, porque assim como uma casa construída sobre a rocha, quem confia em Deus não desmorona diante das adversidades. Eu vou de novo, porque é muito profundo. Assim como uma casa construída sobre a rocha, quem confia em Deus não desmorona diante das adversidades. A fé inabalável, ela tem que ser construída sobre a rocha. E esta rocha, ela ainda continua e continuará sendo diante da presença bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando passamos por adversidades, quando passamos por problemas, quando passamos por tempestades, isso nos traz de fato onde está vinculado a nossa fé. Em outras palavras, tempestades, problemas, dificuldades revelam onde a minha e a sua fé estará alicerçada. Todos nós passamos por momentos difíceis. Quem de nós nunca passou por uma enfermidade, uma dificuldade financeira, uma perda ou uma perseguição? Mas saiba que são nestes momentos que a fé verdadeira aparece. É bem verdade que temos base bíblica para falar isto. Quando vamos no livro de Jó, no capítulo 19, versículo 25, somos sabedores da história deste homem. Nós iremos ver que em um determinado espaço de tempo, em meio a toda a adversidade, Jó ele vai proclamar: eu sei que o meu Redentor vive e muito breve se levantará. Isso sim é uma fé inabalável. Continuar confiando, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Como desenvolver uma fé inabalável, Pastor Rafael? Primeiro, pela poderosa palavra de Deus. A fé de uma pessoa só vai aumentar quando ouvimos e quando nos relacionamos com uma palavra de Deus. Exemplo disto está na carta aos Romanos, no capítulo 10, o versículo 17, onde a palavra de Deus nos diz: a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Segundo, pela oração. A oração fortalecerá nossa em Deus. Por quê? Porque quando oramos, entregamos nossos medos e recebemos a paz que está vinculada na pessoa bendita de Jesus. Terceiro, pela perseverança em meio às adversidades. As adversidades, elas amadurecem a nossa fé quando estamos firmados na rocha eterna que é Jesus. O que hoje parece uma luta, amanhã poderá ser um testemunho para curar e abençoar a vida de outra pessoa. Concluindo esta palavra a respeito da fé inabalável. Uma fé inabalável é aquela que declara que, mesmo que eu não veja, Deus está trabalhando. Mesmo que a luta seja imensa, Deus continua sendo Deus. Mesmo que tudo pareça perdido, a nossa esperança está vinculada no Senhor.
porque quem está firmado na rocha, quem está firmado em Jesus, poderá, em um espaço momentâneo de tempo, ser abalado por certas circunstâncias, mas todavia não será destruído, pois aquele que te guarda, ele não cochila e não dorme. A fé que vence o mundo não é a que evita as dificuldades, mas a que permanece de pé no meio delas. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que esta palavra vos fale mais ao coração. Mantenha-se sempre firme na rocha, pois diante de uma fé inabalável, proclamando o nome de Jesus, somos mais do que vencedores. Um forte abraço e a minha oração, a minha prece é que a presença do Senhor seja contigo até a consumação dos séculos. Até uma próxima oportunidade. Deus vos abençoe em nome de Jesus.